Olá pessoal, professor Edenilson, Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Basílio Machado, aqui de Antonina, falando aí com o pessoal do curso técnico de segurança do trabalho do primeiro semestre. Pessoal, a gente está falando aí sobre alguns conceitos, nós estamos relembrando, né, alguns conceitos de trabalho. Então, mais uma aula aí para a gente poder relembrar alguns conceitos e vamos continuar aí, né? No momento aí de pandemia, nós temos aí as nossas aulas virtuais. Ainda bem que nós temos esses recursos, né, para a gente poder continuar aí o nosso semestre letivo. Mas graças a Deus aí, logo nós estaremos juntos aí, dentro da sala de aula, podendo interagir com vocês aí, ok? Então vamos lá. Conceito de trabalho eventual. É um serviço caracterizado, né, de maneira esporádica, de curta duração. Tá? Então o trabalho eventual não é aquele trabalho rotineiro, né, aquele trabalho habitual que nós falamos na aula passada. Então ele ocorre aí de vez em quando, né, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Tem uma curta duração ali, né, de 1 dia, 2 dias, 5 dias, às vezes para suprir aí uma necessidade do empregador. Então ele é um trabalho também que é regido aí dentro da CLT, tá? E mais uma classificação aí de trabalho que é o trabalho eventual, tá? Vamos falar agora sobre o conceito aí do trabalho avulso, tá? O que é o trabalho avulso? O trabalho avulso, ele é regido pela Lei 12.815 de 2013. Essa lei ela vai dispor sobre a exploração direta e indireta pela União dos Portos e Instalações Portuárias sobre as atividades desempenhadas aí pelos operadores portuários. Tá? Então, né, algumas pessoas aí já conhecem, né, lembram dessa lei que a gente tratou aí dentro da sala de aula, a gente só está relembrando elas aí. Então essa lei vai trazer o que para nós? Ela traz aqui alguns atores, né, que são conhecidos aqui em Antonina, Paranaguá, Itajaí e outras cidades portuárias, que é o órgão gestor de mão de obra, tá? Que é um dos agentes aí desse tripé, né, do trabalho portuário, do trabalho avulso, o operador portuário e o trabalhador portuário, tá? Então o ógmo, né, muitas pessoas não sabem o que significa o ógmo, né? Eles acham que é uma empresa normal, mas o ógmo ele é responsável ali pelo gerenciamento da mão de obra dentro do porto. Tá? Então ele é responsável pelo cadastramento, é responsável pela escalação, pelo treinamento, pela habilitação desse trabalhador avulso. Tá? Então tá aqui, ó, órgão gestor de mão de obra, né, o OGMO, aqui em Antonina, Paranaguá. Então em todas as localidades aí que possuem porto, possuem, né, esse órgão que vai fazer aí esse gerenciamento dessa mão de obra, né? Então essa é a palavra correta aí para nós usarmos. Vai fazer aí o gerenciamento dessa mão de obra, ok? O operador portuário, então, é a pessoa jurídica, né, qualificada para a movimentação, armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes do transporte aquaviário, realizada no porto organizado. Além disso, representa o armador, denominado aquele que é, né, física ou jurídica, que com recursos próprios equipa, mantém, explora comercialmente as embarcações mercantil. E por fim, o trabalhador portuário avulso, tá? Você já deve ter ouvido falar dos estivadores, dos arrumadores, né? Então aqui em Antonina nós temos o sindicato dos estivadores, o sindicato dos arrumadores. Então eles que realizam esse trabalho. Então o trabalho de capataz, o trabalho de estiva, trabalho de conferência, conserto de carga, bloco, arrumadores, vigilantes. Então eles são todos ali gerenciados pelo órgão. Então, conforme o operador portuário ele necessita de uma quantidade X de trabalhadores,
o OGMO vai estar fazendo essa escalação, vendo quem está habilitado, para qual atividade que vai ser desenvolvida, o OGMO que vai estar fazendo toda essa gestão, né? Eu lembro que em 2012, se não me engano, 2011, eu lembro que eu fiz um treinamento para o OGMO aqui de Antonina, que era uma capacitação para operadores, para identificação e descarga de produtos perigosos. Então, houve ali uma semana de treinamento, nós capacitamos ali alguns trabalhadores para identificação aí, e manuseio e descarga de algumas cargas que estavam vindo que precisavam dessa mão de obra especializada. Então, quando o operador portuário ele solicita para o OGMO, né, o OGMO ele tem que fazer essa capacitação e disponibilizar e dizer assim, olha, eu tenho 10 trabalhadores aqui que estão aptos, né, para descarga dessa mercadoria com produto perigoso, né, ou de um produto inflamável, seja lá qual for, dentro da classificação, né, de produto perigoso. Então ela vai olhar dentro do seu escopo dizendo, olha, quem ela tem habilitado? Ah, tem 5, tem 10, é suficiente? Não, não é 10, precisa de mais, precisa de 50. Então o OGMO vai trabalhar na capacitação aí desses trabalhadores para disponibilizar para o operador portuário, ok? Outra coisa importante, né, pessoal, que é interessante também a gente falar aqui, que a Justiça do Trabalho ela é competente para julgar, né, essas ações trabalhistas. Então, mesmo o porto, né, a operação portuária, ela tendo a sua legislação ali específica, a Justiça do Trabalho, né, ela é competente pelo artigo 643, né, parágrafo 3º da CLT. Ela diz que a Justiça do Trabalho ela é competente ainda para processar e julgar as ações entre os trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, OGMO, decorrente da relação trabalhista. Então essa relação trabalhista entre o OGMO e os trabalhadores, elas são aí julgadas e processadas também, né, o intermediador, né, dessa classificação aí, dessa categoria, também é a Justiça do Trabalho, tá? Então, os trabalhadores portuários avulsos, eles têm direito a férias, né, têm direito a todas as remunerações que lhe fazem necessárias, porém, eles têm aí a sua legislação, né, específica e são regidos aí pelo OGMO, pelos seus sindicatos, né, os seus sindicatos ali que fazem também essa intermediação. Então é bem interessante aí nós estudarmos, a gente sabermos aí, conhecermos, né, essa modalidade de trabalho aí, ok? Por fim aí o trabalhador temporário. Tá? O que é o trabalhador temporário? O trabalhador temporário considera-se aquele temporário prestador de serviço, né, pessoa física, para uma determinada empresa para atender a uma necessidade transitória ou uma substituição de pessoal, tá? Ou devido aí a uma demanda de mercado. Posso dar um exemplo bem simples, né, bem prático para vocês. É a questão aí no final de ano, né, época de Natal, época de Ano Novo, que as lojas, os supermercados, eles fazem a contratação de um trabalhador temporário para atender aquela demanda, né? Então o mercado sabe que ele vai ter um grande movimento aí no final de ano, ele vai lá e contrata 1 ou 2 repositores, contrata um açougueiro a mais, contrata mais 2 caixas, e esse pessoal vai trabalhar ali por um período de 3 meses, um período de 2 meses, de acordo aí com a demanda, né, necessária, e eles vão estar fazendo a execução desse trabalho dentro desse supermercado, dentro dessa loja. Também aí nas fábricas de chocolate, na época de Páscoa, eles também contratam, né, uma grande quantidade de pessoas para poder atender essas demandas. Dia das Mães, então nessas datas aí comemorativas, geralmente existe aí uma grande contratação aí de trabalhadores portuários, trabalhadores temporários, né, não portuários. Nós não podemos esquecer o seguinte, né, pessoal? Essas classificações de trabalho, nós não podemos esquecer que mesmo ele sendo um trabalhador temporário, ele está
coberto pela legislação e ele tem todos os direitos, né, que o trabalhador registrado possui. Então, todos os benefícios, equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, tudo aquilo que ele tiver disponível para os outros trabalhadores, ele também tem direito, tá? A proteção dos riscos, os treinamentos. Então, não é porque eu vou contratar ele por 3 meses ou contratar por um mês e meio, que eu não devo capacitar esse trabalhador, que eu não devo comunicar a ele, né, os riscos que ele está presente ali no ambiente de trabalho. Então ele deve conhecer os riscos, ele deve receber a capacitação, receber os equipamentos de proteção individual, todo o treinamento para ele poder desenvolver a sua atividade. Ou seja, ele está dentro das nossas instalações, né, ou se você é um técnico de segurança que trabalha na área de portuária, que trabalha, né, junto com os TPAs, tem toda a fiscalização, tem toda a questão de treinamento aí, as coisas elas não mudam, ok, gente? Então, só para a gente conhecer um pouco dessas questões aí de relações aí trabalhistas, dessas modalidades de trabalho, nas próximas aulas aí nós vamos estar falando para vocês aí de novas modalidades de trabalho, né, que estão surgindo. Por exemplo, agora nessa época de pandemia aí, a gente tem ouvido falar muito do trabalho home office, né? Então as pessoas não estão lá no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, mas estão aí nas suas casas desenvolvendo seus trabalhos, né, desenvolvendo ali as suas atividades. Então nós temos que nos atentar aí para essas novas modalidades aí, ok, pessoal? Então, grande abraço a todos e até a próxima.